O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis a força dinheiro de ninguém, nem passais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na perspectiva e todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele nos batizará do Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar as eiras e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Para a salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, que todos sejam muito bem-vindos a essa celebração eucarística. Queremos celebrá-la com toda a intensidade da nossa fé, já nessa dimensão da qual estamos subindo, cada domingo um novo degrau. Porém, hoje, a palavra de Deus suscita em nós uma alegria que devemos buscar no interior, no mais íntimo do nosso ser, a raiz mais profunda dessa alegria, que é o próprio Deus. Esta alegria não significa ausência de problemas ou de dificuldade, mas é uma alegria que vem do íntimo do nosso coração para nos trazer um verdadeiro sentido da nossa vida cristã. Hoje o Santo Evangelho nos traz mais uma vez João Batista, e diante de 3 grupos de pessoas, e dos quais traziam cada qual uma pergunta: o que devemos fazer? Todos os 3 grupos faziam a mesma pergunta: o que devemos fazer? Ora, se alguém vai a alguém
com determinada pergunta, é porque esse alguém o atraiu, é porque eu acredito que este do qual eu estou me dirigindo pode me responder às minhas inquietudes. E João Batista, olhando para eles, respondeu a cada grupo. Amados filhos, talvez você diga assim: mas meu filho não vem à igreja, meu filho não é da igreja, minha filha não é da igreja. Padre, o que fazer? Essa pergunta o padre ouve bastante. O que fazer? Ora, amados filhos, muitas vezes nós queremos perceber que se não houver uma metanoia, palavra grega, metanoia, ou seja, uma metamorfose, uma transformação, uma conversão, ele continuará não vindo à igreja, porque a igreja não atrai ou não o atrai para responder às perguntas que estão no interior. Porém, quem procura a igreja ou qualquer outro lugar para responder às inquietudes, poderá se frustrar, porque Deus não vai responder segundo o meu querer. A palavra de Deus não está para me dizer o que eu quero ouvir. Por isso, haverá uma frustração quem vem à igreja ou quem procura a igreja para responder questionamentos no seu interior. Não haverá de ser respondido. Por quê? Porque atingir o ponto exato das suas questões está muito antes das suas dúvidas, está a sua experiência fora de Deus. Ora, quando se tem uma experiência fora de Deus, o que Deus tem a dizer não interessa. Não é verdade? Porque se a minha experiência de vida ela está distante de Deus, o que Deus tem a me dizer não preenche as lacunas da minha vida. Então aqui nós estamos diante das perguntas feitas pelos cobradores de impostos, pelo povo, pelos soldados, pelos fariseus. Por que fizeram tal pergunta? Porque esperavam o Messias. Era o Messias, era Jesus, que iria responder todas as perguntas que estavam no coração daquele povo. E por isso eles diziam: é João Batista, diante dessa primeira pergunta, quando feita por aquele povo, cobradores de impostos. E quem eram os cobradores de impostos? Eram ladrões. Eram ladrões. Eles cobravam sempre a mais do que deviam cobrar. Cobravam impostos das pessoas e lucravam com o sofrimento das pessoas. E João respondia para eles: não cobrai a mais a ninguém. Diante das perguntas, e eles queriam ouvir isto, e eles queriam ouvir que não poderiam serem desonestos. Amados irmãos, talvez o evangelho de hoje seja para nós uma receita infalível para o nosso exame de consciência. E muitas vezes as pessoas vão se confessar
e não sabem se confessar, porque muitas vezes ela não tem consciência do pecado, ela sabe que ela é pecadora. Eu sei que eu sou pecador, todos nós sabemos que somos pecadores, mas muitas vezes nós não sabemos classificar o pecado. Exemplo: quando alguém peca contra a castidade, a vida sexual é uma bagunça, a pessoa se sente muito mal, ela se sente muito mal, porque está pecando, e ela tem consciência disso, ela se sente muito mal. Porém, se ela trapaceia alguém, se ela denigre a imagem de alguém, ela não se sente tão mal, e não é pecado? E não é pecado? Então, muitas vezes, nós vamos fazendo com que o relacionamento que nós temos com Deus parte do nosso critério. Um relacionamento que eu tenho para com Deus parte do meu critério. Então, roubar alguém, ser desonesto com alguém, isso é tranquilo. Então, tudo bem, fui honesto, tudo bem, pequei contra a castidade. Aí sim, Deus me perdoe, Deus, meu pecado, meu grande pecado. E nós vamos fazendo da confissão ou do sacramento os critérios que nós queremos ou não queremos, que achamos certo ou que não achamos certo. Por isso, João Batista diz para cada grupo o que eles devem fazer. A cada qual que o procurava, dizia a eles o que eles poderiam fazer. Não cobrais mais do que foi estabelecido. Para o outro ele diz: ficai satisfeito com o vosso salário. Para o outro ele diz: não cometeis falso juramento. Então, para cada qual, assim também para nós, amados irmãos. Às vezes nós achamos que pelo fato de nós virmos à igreja, pelo fato de nós sermos bons dizimistas, olha aqui, veja bem, João Batista, em nenhum momento, na sua orientação aqui, ele diz assim: você tem que ser um bom dizimista na igreja. Você é da igreja, tem que ser um bom dizimista. Você tem que vir à missa. Você tem que fazer isto, você tem que fazer aquilo. João Batista não disse nada disso. João Batista fala da relação com o outro. Ora, nós queremos ter uma relação com Deus perfeita, embora sejamos imperfeitos, mas nós não temos uma relação saborosa com o outro. O outro não é o meu foco, o foco é a mim mesmo. O foco é a mim mesmo. Como alguém chega a 50 anos de casado, se não sabe olhar para o outro? Como alguém consegue chegar 50 anos de vida a dois, se não é um olhar para o outro? E olhar para o outro não é o defeito do outro, porque se for olhar para o defeito do outro, você não chega a 50 anos. É olhar para aquilo que o outro é capaz de fazer por amor a você. Então, a relação aqui, amados filhos, é uma relação de encontro com o outro. Não é uma relação com a igreja, não é uma relação com a fé. Não pensa você, porque está na missa, porque vem à missa, porque é católico, que você vai para o céu com esse atributo. Não vai nada. É caminho. Não vim, pode deixar que o machado está, machado está, não vim. Mas vim não significa nada
se você não sabe encontrar o outro, se você não sabe amar o outro, se você não sabe respeitar até a miséria do outro, enquanto pessoa humana que nós somos, como dar testemunho da nossa fé quando nós não nos importamos com o outro? No Natal nós queremos fazer caridade, no Natal nós queremos dar até comida na rua. Eu fico olhando esses nossos irmãos, uma vez, um breve testemunho, bem breve, numa pastoral, numa paróquia, e os jovens me convidavam para ir levar comida na rua. Eu achei tão bonito, tão bonito, tão bonito. Mas eu perguntei para eles só comem no Natal? É só no Natal que nós olhamos e vemos, olha, eles precisam, só no Natal? Porque só hoje vocês vieram me procurar. Ontem eles não almoçaram, não jantaram. Então nós queremos fazer muitas vezes da nossa religião algo para massagear o nosso ego, para dizer que nós somos bons nada. Não é para ser bom de vez em quando, não pode ser católico, cristão, sendo bom de vez em quando, porque Deus é bom, Deus me fez bom, e a bondade que Deus me inspira é para sempre e todo sempre. Então, amados filhos, que nós consigamos entender essa orientação que João Batista nos traz, para que de fato a felicidade aconteça. Ele dizia, em outras palavras, que haja fraternidade, que haja misericórdia, que haja amor. Para cada grupo, ele falava isto e fala para mim e para você, e fala para nós. Ajuda-nos a viver a dinâmica de olhar para o outro. Por isso, queridos irmãos, temos esse exemplo desse casal de nossa comunidade de fé, que demonstra na sua vida um amor a Deus, embora tenham, enquanto casal, suas dificuldades, como todos nós o temos, mas o testemunho favorável é Cristo. O que me faz estar aqui é Cristo. O que me leva a comer 1 quilo de sal todo dia é Cristo. Porque eu digo, casamento não é mel na chupeta. Casamento é uma das dinâmicas mais complexas que existe no mundo. No mundo. Ser padre não é fácil não, tá? Não é fácil. Mas quando eu estou celebrando o casamento, eu digo, obrigado, Senhor. É para eles. É para eles. Então, amados filhos, coloquemos como foco o Senhor Jesus, não a religião, mas o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, que é o dono da igreja, os valores de Jesus, os valores de Cristo na nossa vida, na nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.